Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 14. Então, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro eu quero começar orando, tá? Então, Pai, Paizinho de amor, de ensino e de cuidado, obrigada pela tua presença em nossas vidas, obrigada pelo teu cuidado conosco. E, Pai, que essa palavra, Senhor, que nós estamos lendo hoje, esse capítulo, Senhor, que nós estamos lendo hoje, ele nos ensine, Senhor, e que esse ensino, ele entre em nossos corações como uma terra fértil. Que faça morada, Pai, em nós e que a gente possa produzir muitos frutos através dele. Amém? E então é isso aí. Vamos lá para o capítulo, né? Eu quero começar logo já no versículo. E ele fala assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. E o verso 2 fala assim: Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Olha só. No verso 2 eu lembrei lá de Provérbios, eu separei para vocês. Provérbios 6, do verso 16 ao verso 19, que fala assim. Deixa eu encontrar aqui Provérbios. Provérbios, verso 6, o 16 ao 19 fala assim: olha só que sério que o Senhor fala para nós através desses versículos. Fala assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, e testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento ou contenda entre os irmãos. Então, olha só, né? Quantas coisas aí que o Senhor acha detestável. Que a gente sempre se lembre quando a gente estiver aí pronto ou se apressando aí para fazer as coisas que são más, que a gente se lembre desse provérbio, né? E ali quando ele fala, os judeus que não creram eram judeus de todo tipo. Amém? No verso 3 ele fala assim: Os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Então, olha só. Ainda assim, mesmo com resistência, mesmo sendo difícil, continua sendo Jesus. Continue testemunhando sobre Jesus. Aonde você estiver, amém? Porque o Senhor, Ele vai te honrar, Ele te honra, amém? Então vamos lá. Um dos principais sobre ali, né? Realizar sinais e maravilhas. Um dos principais objetivos do crente realizar sinais e maravilhas é para que o outro, o incrédulo, ele venha a crer na mensagem da cruz, crer no Senhor Jesus, né? E confirma também que essa mensagem ela é aprovada, né, por Deus. Então, nos versos seguintes ali, Paulo e Barnabé eles são chamados apóstolos, mas não como um dos 12, né? Mas eles são chamados como os apóstolos num geral, porque apóstolo ele tem essa missão, né? De reconhecer o lugar e desbravar aquele lugar. Então era com essa, por isso que eles foram chamados apóstolos, né? Por isso que são chamados apóstolos. Então vamos lá. Do verso 8 até o verso 13, fala sobre o milagre que eles operaram na vida daquele homem que tinha problema nos pés. No verso 10 ele fala, né? Disse em alta voz ao homem que tinha problema nos pés: Levante-se. E o homem se levantou de um salto e começou a andar. Olha só que maravilha, né? Então vamos lá. Isso também do 8 até o 13 fala ali sobre o que os sacerdotes, né, o povo daquela cidade, eles queriam fazer, né, oferecer sacrifícios ali para Paulo e Barnabé, porque eles eram uma cidade muito supersticiosa, né, o povo de Listra. Eu quero ler uma nota que diz na minha Bíblia que fala assim, ó:
o povo era muito supersticioso e quando Paulo curou o aleijado, o povo teve uma reação pagã com relação a Paulo e Barnabé. Aquelas pessoas começaram imediatamente a adorar Barnabé como se ele fosse Júpiter ou Zeus, e o rei dos deuses, e a Paulo como se fosse Mercúrio ou Hermes, né? O deus do discurso, acreditando, né, que eles fossem deuses em forma humana, porque eles tinham uma lenda, uma antiga lenda lá que dizia que Mercúrio e Júpiter tinham descido naquela cidade, certa vez, e durante aquela visita terrena o povo não os reconheceu como deuses, e assim eles destruíram, né, toda aquela cidade, deixando somente um casal, 2 habitantes, né, da cidade. Então essa era a lenda. Então por isso que eles se apressaram em oferecer sacrifícios para que eles não passassem, né, não fizessem como tinha dito ali na lenda, que não ofereceram nenhuma hospitalidade aos deuses, né? Então vamos lá. No verso seguinte, ali no 14, fala assim, ó. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. Porque eles demoraram um pouco para entender, porque o povo daquela cidade falava num dialeto que não era conhecido para eles. Então, por isso que quando eles caíram em si do que estava acontecendo, eles, né, saíram, rasgaram suas roupas. E rasgar suas roupas significa uma aflição muito grande, né? Que eles tinham esse costume. O costume judaico tem esse de rasgar as roupas, né? Quando eles ficavam de luto, colocava saco de pano de saco, colocavam cinza sobre a cabeça. Em alguns lugares na Bíblia a gente lê sobre isso, né? Então vamos para frente. Lá no 15 fala assim, ó. Amigos, daí eles falando para as pessoas, né? Por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo. Essas coisas sem valor é a idolatria, são esses deuses, né, ou falsos profetas. Então, voltando ao versículo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, no 16. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca os deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Então, olha só, mesmo, né, a gente consegue ver evidências do nosso Deus, o Deus vivo, em toda a criação dele. Ele deixou rastros para que a gente encontre ele, né? Esse é o desejo dele. Que a gente, né, se volte para ele, que a gente entenda. E como a gente já falou, né, não foi nós quem escolhemos ao Senhor, mas foi ele quem nos escolheu. Então ele deixou esses rastros para que sim a gente o encontre. Amém? E no 18 fala assim: Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. O que esse versículo nos ensina? Que às vezes a gente precisa insistir. Às vezes, e ainda mais importante, a gente precisa se posicionar como quem nós somos e no que nós acreditamos. Amém? Então, né, um pouquinho mais para frente, ele fala que Paulo foi apedrejado, né? E depois eu separei para vocês o verso 21 que fala assim: Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram, né, para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. 22. Onde eles fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Olha só, né? Nesse capítulo eles foram perseguidos, Paulo foi apedrejado, né? Eles foram perseguidos aqui 2 vezes e, né, Paulo foi apedrejado e jogado para fora da cidade. Mas mesmo assim eles permaneceram no propósito deles, para que aquele que o Senhor incumbiu a eles. Olha só que importante, né? E mais uma coisa, como a gente sempre vem falando, né? A salvação ela é de graça, ela é um presente dado por Deus. Mas o reino, reinar com o nosso Senhor Jesus, ele custa tudo. Então aqui ele fala, né? Lembrando de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então muitas vezes a gente vai precisar deixar a nossa vontade de lado
para fazer a vontade do Senhor, amém? E que a gente entenda de pronto isso, para que a gente obedeça e que reine com o Senhor, amém? Em nome de Jesus, né? Então, estes foram os meus comentários sobre o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí na leitura e que a gente continue, né? Mesmo com a resistência ou mesmo na dificuldade, que a gente continue e permaneça na obra que o Senhor separou para cada um de nós, né? Então, um beijo enorme, até o próximo capítulo. Tchau!